Graça e paz, família de Deus. Continuando aqui no capítulo 20 do Evangelho de Mateus, observamos que a partir do verso 20, Jesus começa a dar uma lição muito importante aqui aos seus discípulos, a lição a respeito de como é a dinâmica do reino de Deus. A mãe de alguns discípulos, de dois discípulos, chegaram para Jesus, pedindo a Jesus que desse um lugar especial aos seus filhos quando Jesus estabelecesse seu reino. Jesus então chama esses dois e diz: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. E Jesus pergunta a eles: vocês estão preparados ou aptos para beber do cálice que eu beberei? Então esses homens disseram: sim, Senhor, estamos. Na verdade, quando Jesus faz essa pergunta, Jesus está dizendo: vocês estão preparados para sofrer da maneira que eu vou sofrer? Quando Jesus faz essa pergunta, Jesus está dizendo que se vocês quiserem um lugar especial, vocês devem sofrer como eu vou sofrer. Vocês estão preparados para isso? Fazendo-se uma análise do texto aqui, ao inverso, para a gente poder entender o que Jesus está dizendo. Então, quando Jesus pergunta: vocês estão dispostos a beber do cálice que eu bebo? É exatamente isso que Jesus está dizendo. Olha, para vocês terem um lugar especial, vocês têm que passar pelo o que eu vou passar, vocês têm que passar pelo sofrimento, vocês têm que ser discípulos autênticos. Então esses homens disseram que estavam preparados e Jesus disse: realmente vocês vão beber. Eles não iriam passar pelo mesmo que Jesus passou, literalmente, mas passaram por grandes sofrimentos. A gente sabe que a vida dos apóstolos e a sua morte foram coisas, situações difíceis que eles passaram por amor ao Evangelho. No entanto, Jesus continua dizendo, e aí ele entra na parte mais explícita da lição, e Jesus disse: olha, entre as pessoas do mundo, aí no mundo, os governantes desse mundo, as pessoas mais importantes, os príncipes, algumas traduções usam a palavra príncipes, eles exercem autoridade e domínio sobre as pessoas. Mas Jesus disse: mas entre vocês é diferente. Aquele que quiser ser maior, em outras traduções diz mais importante, que sirva a todos. E aquele que quiser ser o primeiro, torne-se escravo ou servo de todos. E Jesus conclui dizendo: assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Essa lição é sobre o discipulado para pessoas que querem realmente ser discípulos do Senhor Jesus e viver de acordo com a vontade do Rei e serem encontrados vivendo de acordo com a vontade desse Rei dentro do seu reino. E esse reino é um reino de serviço. Quando Jesus fala aqui, e algumas traduções colocam a palavra mais importante, não está falando de mais importante de receber mais honra, mas mais importante no sentido de exercer o discipulado de maneira mais plena, de demonstração de que entendeu a sua missão e no exercício da sua missão. E a missão dos servos do Senhor, dos discípulos de Jesus, é servir da mesma forma que ele serviu. E quando Jesus diz aqui que ele veio para dar a vida em resgate de muitos, nós precisamos entender que nossas vidas também devem ser um instrumento de Deus para que outras pessoas alcancem a vida. Nós somos chamados para servir. Paulo, quando escreve aos Filipenses, disse que desejava que houvesse em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes se esvaziou de si mesmo, assumiu a forma de servo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus se esvaziou de toda a sua glória e assumiu a forma de servo. E assim os seus discípulos também devem fazer. Tudo isso para que outras pessoas recebam vida. Porque nós não somos Messias de ninguém, mas nós somos servos desse Messias e somos discípulos desse Messias. E dessa forma nós estamos aqui debaixo da mesma responsabilidade de fazer o que Jesus fez, de fazer com que outras pessoas alcancem a vida eterna, por intermédio de nossas vidas, através daquilo que Deus tem feito em nossas vidas e através de nossas vidas e apesar de nossas vidas, e também através daquilo que Deus já nos deu, porque nós sabemos que o Senhor, ele é uma fonte inesgotável e ele transborda através de nossas vidas. Aquilo que nós recebemos de Deus, nós temos que compartilhar com outras pessoas. É assim que nós vamos servir uns aos outros, e não com a intenção de recebermos reconhecimento, mas simplesmente porque agora está em nós a natureza divina, e a natureza divina nos impulsiona a servir para que outros recebam da mesma vida que nós já recebemos e assim possam também ser resgatados da morte, da maldição do pecado, para serem encontrados em Cristo e cheios de vida, porque a palavra diz que a palavra de Deus nos ensina que nós estávamos mortos em nossos delitos, mas nós recebemos a vida que está em Jesus.
E todo aquele que está distante de Jesus continua morto em seus pecados. Mas a vida de Deus transborda de nós, transborda em nós, de nós para os outros, porque essa vida, ela está em nós. A palavra do Senhor diz que aqueles que creem em Jesus, rio de água viva fluiria do seu interior. Esse rio é o Espírito Santo que vai conduzir as pessoas ao reconhecer os seus pecados e reconhecer a necessidade de um Salvador. E tudo isso Deus faz através de nós. Essa lição que Jesus deu aos seus discípulos aqui é uma lição também para nós, para que nós possamos entender que haja em nosso coração o desejo de exercermos nosso discipulado de maneira plena e não de termos lugares especiais no reino de Deus, não de sermos reconhecidos também aqui na terra, mas que nós possamos, assim como Paulo disse no final da nossa peregrinação nessa terra, podemos dizer: combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Esse é o propósito, deveria ser o propósito de todo cristão. Poder reconhecer no final da sua existência que combateu um bom combate, que serviu a Deus de maneira plena, serviu o povo de Deus, serviu a todos aqueles a quem o Senhor desejou alcançar através da sua vida, através daquilo que jorra de nós para as pessoas, que é a presença de Deus, que é o Espírito Santo. E que nós possamos entender que essa é a dinâmica do reino de Deus e que nós não sejamos encontrados desejosos como muitas pessoas que correm atrás de fama, reconhecimento, popularidade, e que nós possamos entender que nós estamos aqui para ser servos, estamos aqui para servir as pessoas com aquilo que temos recebido de Deus. Um dos versículos que mais me interpela é quando o Senhor nos diz que nós somos dispenseiros da multiforme graça de Deus. Deus manifesta a sua graça, sua multiforme graça, ou seja, a sua graça de diversas formas sobre a vida das pessoas através do seu povo. Que nós estamos aqui para essa missão. Ser discípulo de Jesus é ser servo, assim como ele foi. Ele não esteve aqui para ser servido, mas para servir. E assim também deve ser a nossa peregrinação aqui nessa terra, como servos do Senhor e servos de todos aqueles a quem ele deseja alcançar e ministrar a vida. Amém? Vamos orar para que isso se torne verdade em nossas vidas, que possamos praticar essa palavra e que outras pessoas sejam alcançadas pelo amor de Deus através do nosso serviço ao reino, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, é em nome do Teu Filho amado que nós estamos aqui, Senhor. Primeiramente pedimos perdão ao Senhor, porque muitas vezes a nossa natureza humana, ela deseja correr atrás de outras coisas. Ela deseja, Senhor, viver recebendo reconhecimento, aplauso. Ela deseja ter o seu ego massageado. Mas nós estamos aqui, Senhor, clamando ao Senhor por perdão e misericórdia e que o Senhor nos conduza, Pai, a uma vida de discipulado. Assim como aqueles homens entenderam lá na frente, Pai, que necessário era que eles passassem por momentos difíceis, mas o Senhor esteve com eles em todos os momentos, para que outras pessoas pudessem alcançar vidas. Nós fomos alcançados por pessoas que entenderam a importância do discipulado, que submeteram ao discipulado de Jesus, e que assim seja conosco. E assim o reino de Deus, ó Pai, vai crescendo, vai alcançando outras pessoas através daquilo que o Senhor manifesta através de nossas vidas. Que o Senhor manifeste sim a sua multiforme graça em prol daqueles que ainda não conhecem o Senhor, através dos seus filhos que submetem ao Senhor, que se colocam na posição de servos, servos desse rei e desse reino, e que assim o seu nome seja exaltado e glorificado. Em nome de Jesus, que o Senhor gere vida nas pessoas que muitas vezes estão ao nosso redor, mas que assim como nós anteriormente estávamos mortos em nossos delitos, essas pessoas precisam receber a vida que há em Ti. E essa vida flui de nós, porque a Tua palavra nos diz isso, nós cremos no que há na Tua palavra, que está escrito nela. Em nome de Jesus, abençoa o seu povo, abençoa a sua igreja e nos faz, Senhor, dispenseiros dessa multiforme graça e nos torna, Senhor, pessoas que realmente fluem, ó Pai, esse rio que gera vida sobre a vida dos outros, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Se você foi abençoado por essa mensagem, ou se você sabe de alguém que precisa ouvir essa mensagem, que o Senhor deseja alcançá-la, que você possa compartilhar essa mensagem com as pessoas. Você pode também ajudar que essa mensagem alcance outras pessoas pelo YouTube mesmo, compartilhando, a partir do momento que você interage com essa mensagem. Você deixa o seu joinha, você deixa o seu comentário. Você que não é inscrito no canal, você pode se inscrever. Isso vai fazendo com que o YouTube entenda que essa mensagem, que esse canal é relevante, e ele vai indicar essas mensagens para outras pessoas automaticamente. Então, dessa forma, você ajuda o canal a ir mais à frente, mais adiante, mais longe, e alcançar mais pessoas. E que a vida do Senhor possa alcançar mais pessoas em nome de Jesus através desse humilde instrumento do Senhor, qual nós nos propomos a ser.
Amém? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.